Se eu fosse ministra da Educação. Se eu fosse presidente da Junta de Freguesia de Sarilhos. Se eu fosse primeiro-ministro. Se eu fosse diretora de escola. Se eu fosse o presidente da República. Se eu fosse o presidente da Câmara do Montijo. Se eu fosse diretora da escola. Se eu fosse uma deputada. Se eu fosse diretor da escola. Se eu fosse uma ministra da Saúde. Se eu fosse ministra da Educação. Se eu fosse presidente da Junta de Freguesia de Montijo. Se eu fosse primeiro-ministra. Se eu fosse ministra da Educação, a primeira coisa que eu faria era tornar a escola mais divertida. Isto é, fazer mais atividades na sala de aula para aprendermos de forma mais animada. É claro, e fazer mais visitas de estudo, porque aprender também pode ser uma aventura. E termos as escolas com melhores condições também poderia ser uma motivação para os alunos. Se eu fosse a presidente de Junta de Freguesia de Sarilhos, trabalharia para melhorar a qualidade de vida dos moradores, garantindo serviços públicos de qualidade. Além disso, desenvolveria projetos que promovam o bem-estar e a coesão social, como atividades culturais e sociais. O meu objetivo seria tornar a freguesia um lugar mais atraente e acolhedor para viver e trabalhar, ouvindo as necessidades de cada um. Se eu fosse primeiro-ministro, ia querer que todas as crianças fossem felizes, ia melhorar as escolas para que aprender fosse mais divertido, ia ajudar as famílias para que os pais tivessem empregos justos e recebessem mais dinheiro. Eu ia tentar ser justo, amigo e fazer do meu país um lugar melhor para todos. Se eu fosse diretora de escola, eu diria para pôr em intervalos maiores nas escolas. Nas casas de banho, eu punha mais sanitas e diria para limparem-nas mais vezes. Diria também aos alunos para não sujarem as casas de banho, pois dá muito trabalho limpar. E também diria aos alunos para tratarem bem as pessoas que trabalham na escola. Se eu fosse o Presidente da República, representaria o país a nível nacional e internacional, tal como prometi no ato de posse. Eu, como Comandante Supremo das Forças Armadas, tentava assegurar que os outros chefes fizessem um bom trabalho para o nosso país. Se eu fosse o presidente da Câmara do Montijo, mandava entregar mais papel higiênico e sabonetes nas escolas, mais parques infantis, candeeiros novos e passeios limpos sem ervas, contratava mais auxiliares, mandava arranjar os buracos nas estradas. Se eu fosse diretora da escola, eu punha ar-condicionados em todas as salas e falaria com as cozinheiras para temperar mais a comida, para ficar mais saborosa. Eu diminuía alguns preços da papelaria, eu mandava construir salas maiores para as turmas, eu colocaria uma máquina para os alunos comprarem as senhas de refeição ao lado do PBX. Se eu fosse uma deputada, é um profundo sentimento de responsabilidade que abraça a missão de representar-vos no parlamento. O meu compromisso é claro: defender os interesses da população, garantir políticas justas e trabalhar incansavelmente para construir um futuro mais próspero. Se eu fosse diretor da escola, o meu objetivo era fazer com que a escola seja um sítio seguro, onde as pessoas se sentem à vontade e que tenham um futuro bom. Eu organizaria os horários da escola, dava os salários certos e dava 30 minutos de intervalo ao primeiro ciclo. E as turmas seriam sempre as mesmas. Se eu fosse uma ministra da Saúde, eu seria responsável por definir e conduzir a Política Nacional da Saúde e eu ajudaria a melhorar a saúde dos cidadãos, como prevenindo doenças, fazendo campanhas para melhorar hábitos saudáveis, regular o comércio de medicamentos, apoiando desenvolvimentos de novos tratamentos, cooperando com outros países e garantindo que todos os cidadãos tenham acesso à saúde, sem exceções. Se eu fosse ministra da Educação, garantia que todas as escolas tivessem recursos suficientes para oferecer uma educação de qualidade. Incentivaria a curiosidade e o amor pela aprendizagem para desenvolver habilidades e talentos. Se eu fosse presidente da Junta de Freguesia de Montijo, desempenhava as funções de liderança da Junta, incluindo a gestão administrativa, as relações institucionais, a gestão de recursos humanos e a promoção do orçamento participativo. Se eu fosse primeira-ministra, eu ia pedir para que as auxiliares da escola tivessem mais calma com os alunos. Eu reformava as escolas de Portugal. Daria mais oportunidades de emprego no país. A coisa que mais gostava, se conseguisse, era fazer com que acabassem as guerras. Se eu fosse a presidente... Ana Júlia, nem te atrevas. Se eu fosse primeira-ministra, eu só me preocupava com a escola. O meu... Espera. Se
Se eu fosse primeira-ministra, Eu adorava que tu fosses primeira-ministra. o meu Espera.